Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha de Direito Processual Civil, professor Arley Souza, sejam bem-vindos. Estamos iniciando a nossa 9ª aula, parte 2, certo? E mais uma vez, utilizando aquela metodologia da resolução de exercícios, com explicação sobre os conceitos, para que vocês saiam desse curso com a visão holística, completa, sistematizada do processo civil, sem a necessidade de ir tão a fundo na leitura do código, tá certo? E sim, com a necessidade de ler a nossa apostila de forma complementar, para poder fazer as questões do concurso do certame do TJ Rio Grande do Norte, para o cargo de técnico judiciário, tá certo? Então, eu peço que vocês assistam nessas aulas, na ordem sequencial, leiam a nossa apostila, sempre que vocês tiverem sempre que lá tiver indicação de algum artigo do CPC, abram o CPC e leiam esse artigo, tá bom? Porque assim vocês vão aprender o suficiente para acertar todas as questões que vão cair na sua prova. Eu ouso dizer que deverão cair algumas das questões ou muito semelhantes às que eu estou tratando nesse curso. Então, se vocês fizerem um curso bem direitinho, assimilarem, provavelmente já vão ter visto questões muito semelhantes ou até mesmo idênticas na prova de vocês antes de ter feito a prova. E com isso vão conseguir aí acertar todas, mesmo sem serem bacharéis em direito, né, ou advogados, tá certo? Então, sem maior demora, vamos ao nosso curso de processo civil através de questões. Vamos lá. Vou aqui compartilhar com você a nossa janela para que possamos continuar a nossa exposição, beleza? Só um minuto. Então, vamos lá, meus amigos. Primeira questão diz o seguinte, ó. Diz o seguinte: ao celebrar o contrato de compra e venda, os contratantes convencionaram sobre determinados ônus e deveres processuais. Nesse sentido, afirmaram que se houvesse necessidade de ação judicial para dirimir qualquer conflito em relação ao negócio jurídico, ora entabulado, certo? E em relação ao negócio ora entabulado, e pela possibilidade legal de autocomposição, o autor estaria desincumbido de provar a existência do contrato e que o réu não poderia contestar esse feito. Então, eles fizeram algumas cláusulas, né, previamente, dentre uma delas, uma que impedia o réu de contestar o feito, contestar o processo. Ok? Eu já falei para vocês, em aulas anteriores, sobre o fenômeno da constitucionalização do direito processual civil, né? Já falei para vocês sobre isso. E aqui nós temos as partes convencionando alguns direitos que são direitos fundamentais, que feririam a Constituição e o direito e o acesso à justiça, pois impedir alguém de contestar as cláusulas de um contrato em um processo civil fere o direito de acesso à justiça e de ampla defesa e contraditório, que é um direito fundamental. Nesse sentido, meus amigos, não é possível a realização de cláusulas em contratos particulares que revoguem direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição, em virtude do fenômeno da constitucionalização do direito processual civil e do direito privado como um todo. É verdade que as partes têm autonomia da vontade ampla para negociar, mas essa autonomia da vontade não pode impedir o exercício de direitos fundamentais previstos na Constituição. Então, nesse sentido, essa questão está debatendo esse tema, o conflito entre a autonomia da vontade privada para celebrar contratos e
o fenômeno do direito da constitucionalização do direito processual civil, que impede a limitação, por meio da autonomia da vontade, de direitos fundamentais. Se nem por lei se pode limitar esses direitos, além, de modo a cerceá-los totalmente, quanto mais o contrato poderia fazê-lo. E a gente percebe que, pelo enunciado dessa questão, o réu não poderia contestar o feito, ou seja, o réu não contestar o feito significa ele não poder exercer o direito de acesso à justiça e não poder exercer o direito ao contraditório e ampla defesa. E esses dois direitos são direitos fundamentais. E eles até podem ter alguma limitação, desde que os tenham de forma proporcional por meio de lei. Mas se a limitação impedir plenamente o exercício do direito fundamental, essa limitação, venha ela de lei, venha ela do contrato, venha ela da autonomia da vontade das partes, ela é inconstitucional. Então, ela não pode vir, será uma cláusula nula no contrato, certo? Inclusive, a proteção dos direitos fundamentais é algo que os juízes, todos os juízes, devem observar em todos os processos em que atuam, porque o juiz, ele hoje, além de ter a função de dizer o direito e solucionar os conflitos, ele tem a função, em todos os tipos de processo, de ser garantidor dos direitos fundamentais, em virtude dessa constitucionalização que houve no processo civil e em todos os ramos do direito. Então, o juiz hoje é um garantidor dos direitos fundamentais, certo? Então, esse é o contexto dessa questão e é o que você precisaria saber sobre esse fenômeno da constitucionalização do direito privado ou do direito processual civil ou do próprio direito civil. Essa constitucionalização, ela limitou, ela freou a autonomia da vontade e a liberdade e a autonomia da vontade em face dos princípios e valores constitucionais, os quais não podem ser limitados totalmente a ponto de impedir o exercício desse direito. Nenhum direito fundamental ele é absoluto. Todos podem sofrer limitações, principalmente quando estão em choque. Todavia, essa limitação não pode impedir o exercício do direito plenamente, totalmente. Certo? Então, esse é o contexto dessa questão, e com base nesse contexto, nessa explicação, a gente vai tentar solucionar aí as alternativas. Beleza, doutores? Vamos lá. Nesse cenário, aí diz aqui a letra A, né? O juiz não poderá controlar as validades destas convenções, pois se trata de direito disponível das partes. Veja, o processo civil, ele lida, na sua imensa maioria, com direitos patrimoniais, com direitos disponíveis. Esses são os principais debates que se dão no direito processual civil. E, de fato, a autonomia da vontade permite às partes autocomporem seus interesses, realizarem os seus contratos com forma livre, ampla como regra, certo? Isso é matéria de direito civil, mas essa liberdade e autonomia da vontade, ela está limitada, mesmo se tratando de direitos disponíveis, está limitada por esse fenômeno da constitucionalização do direito processual civil. Então, além disso, há um direito fundamental, que é o direito ao contraditório e à ampla defesa, que não é um direito disponível. Não é um direito disponível. Tá certo, meus amigos? Então, eu peço a vocês o seguinte, tenham atenção nesse contexto, certo? Desse fenômeno, porque esse fenômeno está irradiando por todos os ramos do direito, inclusive o processo civil. Então, quando a letra A diz assim, o juiz não poderá controlar as validades dessas convenções, o juiz pode controlar a validade das convenções, desde que essas convenções, essas cláusulas contratuais, firam direitos fundamentais indisponíveis. E o direito de acesso à justiça e o direito ao contraditório e ampla defesa são direitos fundamentais indisponíveis, que só poderiam ser limitados por lei, ou até mesmo pela vontade das partes, mas desde que não se impedisse por completo o direito fundamental. O que não é o caso nesse enunciado, pois, segundo o enunciado, o réu ficaria proibido de contestar o feito. E isso
não é autorizado pelo nosso sistema jurídico em virtude desse fenômeno da constitucionalização do direito processual civil e do direito privado, certo? A letra B fala assim, ó, estas convenções são nulas de pleno direito, pois convencionadas antes da existência do processo. Veja, não são todas as duas convenções que são nulas de pleno direito, por isso essa alternativa ficou errada, certo? Porque a primeira convenção que eles fizeram diz respeito ao fato de que qualquer conflito em relação ao negócio jurídico quórum tabulado, eles deveriam resolver através de autocomposição. Tudo bem, autocomposição pode ser conciliação, mediação, arbitragem, certo? Que são 3 instrumentos que o ordenamento jurídico prevê, inclusive a arbitragem, um fenômeno de solução de conflitos, uma técnica de solução de conflitos de natureza privada. Então, eles podem convencionar sobre isso. Então, essa convenção, por si só, não seria nula do pleno direito, mas a segunda, que impede o exercício do direito de ação no ato de contestar o feito judicialmente, que fere o direito ao contraditório e ampla defesa, essa segunda, sim, ela é nula de pleno direito. E, nesse sentido, o juiz poderia controlar essa segunda convenção feita pelas partes na autonomia da vontade, porque a parte não pode convencionar direitos indisponíveis, ou direitos fundamentais, ou direitos humanos, certo? Na nossa Constituição, nós chamamos de direitos fundamentais. No âmbito do direito internacional, nós chamamos de direitos humanos. Perfeito? Beleza. Então, a letra B também está errada, porque não são todas que são nulas de pleno direito. Apenas a segunda, né? Beleza. A letra C fala assim, ó, o juiz controlará a validade destas convenções de ofício e deverá admiti-las por se tratarem de direitos disponíveis. Veja, considerando que a segunda cláusula impede o exercício do direito fundamental de contraditório e ampla defesa, o juiz até pode controlar ela de ofício, certo? Pode controlar ela de ofício, mas porque ela se trata de um direito indisponível, um direito fundamental, um direito humano, né? Um princípio constitucional. Então, não são ambas as cláusulas que são disponíveis. Isso é errado. Então, a letra C está errada por esse fator. Beleza? A letra D fala o seguinte, ó, o juiz controlará a validade das convenções, recusando a aplicação de ambas as cláusulas. Veja, a primeira cláusula, que prevê a autocomposição por meio de mediação, conciliação, arbitragem, ela é disponível, ela é autorizada pelo ordenamento jurídico. Agora, a segunda cláusula, de proibir o exercício de contestação no feito judicial que venha a existir, ela sim é ilegal. Ela se fere um princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. Então, ela poderia ser controlada. A primeira poderia sim ser controlada, mas a segunda não. Porque não seriam válidas, né? A segunda pode ser controlada pelo judiciário e pode ser considerada nula pelo judiciário. Tá certo? O juiz não precisa recusar a aplicação de ambas. A primeira é válida, a segunda é que está inválida. Tá certo? E, por último, nós temos a letra E, que diz o seguinte, ó. A letra E diz assim, o juiz controlará a validade destas convenções, recusando de ofício a cláusula que impossibilita o réu de contestar. Essa é a alternativa correta, que exigiria de vocês esse conhecimento sistematizado do fenômeno da constitucionalização do direito processual civil e de todos os ramos do direito, desde já eu digo isso. De modo que impedir o réu de exercer o contraditório através da contestação, por ferir a Constituição, autoriza a proteção judicial dessa cláusula e a consideração dela como inválida, tá bom? Então, a resposta correta para esse item, e que exigiria de vocês esse conhecimento, é a questão letra E, tá bom? Tranquilo, meus amigos? Seguindo em frente na nossa questão, na segunda questão, esse conceito, essa questão é um pouco profunda, tá certo? Essa questão 1, porque ela aborda essa questão da constitucionalização do processo civil e, portanto, da aplicação das normas do direito constitucional no processo civil, de modo que não se pode derrogar os valores e princípios constitucionais revogar totalmente, né? Abrogar, que significa revogar totalmente,
a partir da ideia de autonomia da vontade. Isso fere a Constituição e, portanto, não é autorizado pelo nosso ordenamento jurídico. Bom, meus amigos, então é uma questão um pouco mais profunda, essa questão 1 que nós analisamos aqui, mas vocês tendo tido essa explicação, caso algo parecido caia na prova de vocês, vocês vão compreender, vão lembrar desse fenômeno da constitucionalização do direito processual civil e do direito privado, que significa o quê, professor? Significa a aplicação dos valores e dos princípios constitucionais e dos direitos fundamentais no âmbito dos conflitos privados, inclusive processuais. Tá certo, meus amigos? Então, beleza. Então, agora vamos para a segunda questão, que diz o seguinte, ó. Citado em uma ação de cobrança, o réu admitiu, em sua contestação, a existência de débito. Ele foi citado e admitiu a existência de débito, alegando, porém, ter realizado o seu pagamento em tempo e modos. O que é que ele quer dizer? O réu foi citado de um processo, uma ação de cobrança, só que ele está trazendo uma questão que diz que já pagou o seu débito, né? Ele traz essa questão aí como uma defesa de que já pagou, de modo que o autor não teria interesse de agir, tendo em vista que ele já pagou. Então, o autor não pode cobrar dele de novo o que ele já pagou. Esse tipo de argumento, meus amigos, é uma estratégia de defesa, certo? É uma estratégia de defesa utilizada nos processos chamada defesa indireta de mérito. O que é uma defesa indireta? Veja que o réu ele não está discutindo se a cobrança, se o fato aconteceu ou não, se ele deveu ou não, certo? O réu está discutindo algo anterior, é uma defesa processual, portanto, chama-se defesa indireta. Ele já vai logo de pronto comprovar que pagou, tá certo? E ao comprovar que pagou, ele exerce o que nós chamamos de defesa indireta de mérito, tá certo? Defesa não é uma questão preliminar. A questão preliminar tem a ver com situações processuais que impedem o andamento do processo, por um vício, certo? Por uma incompetência, tá bom? Não é uma questão prejudicial, porque questão prejudicial é aquela que precisa aguardar o julgamento de outra ação para que a segunda ação possa tramitar e produzir efeitos. Então, há uma questão prejudicial, geralmente, que ainda precisa ser decidida em outro juízo, chama-se questão prejudicial, essa daí. Uma questão que precisa ser decidida em outro juízo, para somente a partir dessa decisão do outro juízo, o processo ter um devido andamento. Então, aí chama-se questão prejudicial, porque ela impede o andamento do processo. Questão preliminar são as exceções de incompetência, de ilegitimidade, de incompetência absoluta, de impedimento, de suspeição do juiz, que demonstram uma falta de condição de agir, né? Ou uma falta de um dos pressupostos processuais. Tá certo? A defesa direta de mérito é diferente, porque a defesa direta é a defesa que analisa o próprio direito material em si. E a gente percebe pelo enunciado da questão que o direito material em si discutido é a cobrança de um débito. Esse direito, de fato, existiu, já que o réu, de fato, comprou o objeto. Só que esse direito, de fato, existiu. Então, isso é o mérito, o direito, de fato. A defesa direta de mérito seria ele dizer que aquele direito não existiu. Ele não discutiu isso. O direito existiu, certo? Todavia, já houve uma causa que extinguiu a ação de cobrança. Houve um fato extintivo do direito do autor de cobrar. Qual foi o fato extintivo do direito do autor de cobrar? Foi o pagamento realizado e comprovado pelo réu. A esse tema aí, nós chamamos de defesa indireta de mérito. E essa é a resposta da questão 2, né? Letra D, tá certo? Conforme nós vamos mostrar aqui para vocês no nosso gabarito, tá bom? Então, veja que com essas duas questões aqui, nós trouxemos temas relevantíssimos. O primeiro, um pouco mais profundo, que foi o tema da constitucionalização do processo civil. Repito, esse fenômeno da constitucionalização, ele acontece em todo o ordenamento jurídico, inclusive no direito privado, que é tratado no direito civil e no direito processual civil, que resolve, normalmente,
lides e conflitos que envolvem direitos privados, direitos disponíveis. Mas esse fenômeno diz o seguinte, que os princípios e valores constitucionais têm que se irradiar e se aplicar em todos os ramos do direito, inclusive no processo civil. Fenômeno chamado constitucionalização do direito processual civil. E mais, os direitos fundamentais que estão previstos no artigo 5º, entre eles contraditório, ampla defesa, devido processo legal, proibição de penas cruéis, direito à liberdade de vir, direito a um processo legítimo, devido, com celeridade, com resposta célere. Tudo isso são direitos fundamentais de todo cidadão, previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Todos esses direitos, eles se irradiam perante o processo civil, perante as normas processuais civis, de modo que, se houver alguma convenção baseada na autonomia da vontade que impeça por completo o exercício de um direito fundamental, essa convenção vai ser nula. E o juiz, não mais só como juiz responsável por dizer o direito, mas o juiz como um juiz garantidor das normas constitucionais, ele pode, de ofício, afastar essa convenção que feriu o direito fundamental constitucional, e ele pode fazer de ofício para considerar nula essa convenção feita entre os particulares, baseado na sua autonomia da vontade. Na segunda questão, nós vimos uma técnica de defesa indireta de mérito, né? Nós vimos o que é uma questão prejudicial, que é aquela que precisa ser julgada anteriormente para que o processo continue a sua tramitação regular, chama-se questão prejudicial. Nós vimos o que é questão preliminar, que é aquela questão que impede o andamento do processo naquela vara, naquela comarca, por aquele juízo, ou autoriza até mesmo a extinção do processo sem resolução do mérito, ou com resolução do mérito. Por exemplo, uma prescrição é uma defesa direta de mérito, prescrição, porque o juiz vai poder extinguir o processo com resolução do mérito, certo? Porque o autor, com a prescrição, quando acontece a prescrição, o autor perde a sua pretensão, o seu direito de interpolação para discutir aquilo. Então, são questões preliminares, tá bom? Então, é isso, meus amigos, essas duas questões aí para vocês compreenderem esses conceitos. Se tiver ficado dúvida, podem encaminhar e-mail para nós. O e-mail é profarleysouza@gmail.com. Eu terei muito prazer em respondê-los, tá certo? Aproveito a oportunidade para desejar sorte, disciplina, foco, porque está faltando aí pouco mais de 3 meses para a prova, e eu quero que todos os meus alunos, pelo menos na prova de Direito Processual Civil, acertem todas as questões. Então, refaçam essas questões, reassistam essas aulas e leiam a nossa apostila, certo? Confiem em vocês. Vocês vão conseguir o sucesso, certo? O sucesso de vocês vai ser do tamanho do suor, da dedicação, da abdicação, da disciplina que vocês tiverem. Primeiramente, eu quero parabenizar a você que chegou até aqui nesse vídeo, estudando processo civil conosco, estudando direito civil conosco, ou direito eleitoral conosco. É um prazer tê-lo no nosso canal, recebendo conteúdo de qualidade que vai lhe ajudar na sua formação jurídica e também para que, se você pretender entrar em concursos públicos. Esse projeto é um projeto pessoal que eu tenho, que visa distribuir conhecimento com razoável qualidade para todos aqueles que queiram se formar, incrementar o seu repertório jurídico e intelectual e, mais do que isso, concorrer a cargos públicos. De toda forma, meus parabéns. Mas, se você gostou desse conteúdo e entende que esse conteúdo lhe ajudou no seu engrandecimento, e se você quer me ajudar nesse projeto, eu ficaria muito grato se você pudesse fazer um Pix para o número que aparece aí na sua tela, de modo que esse projeto possa ser incrementado, aumentado, já que até o presente momento eu tenho investido todas essas aulas, todas essas edições, têm sido financiadas por mim mesmo, com recursos próprios, e para eu poder expandir o projeto, eu preciso da sua ajuda. Então, qualquer valor que você fizer de Pix para o número que se apresenta aqui na sua tela será bem-vindo, não é obrigatório, só faça se você entender que vale a pena e que você queira, caso você queira ajudar na expansão desse projeto educacional do professor Arley Souza, e se você fizer, ficarei muito grato. Se não fizer, não tem problema, nós vamos tentar devagarinho expandir esse projeto, mas se você puder nos ajudar, ficaremos muito gratos. Um Pix de qualquer valor. Seria, eu diria, uma ajuda, né, uma contribuição
para que a gente possa incrementar esse nosso projeto. Bom, eu agradeço a atenção de vocês, continue nos estudos, a formação da gente ela é um caminho constante ao longo de toda a nossa vida, e se você pretende alcançar algum concurso público, não pode parar na metade. O concurso público é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. Então, permaneça estudando, permaneça revisando, confie em você mesmo, que o seu baú do conhecimento está sendo enchido todos os dias que você assiste a aula com a gente, faz os exercícios com a gente e incrementa, né, seu repertório intelectual com a gente. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.